Olá, tudo bem? Será que já entrou aqui? Vamos ver se já tá funcionando. Oi, Lê. Tá dando pra ouvir? Será que no Face tá rolando também? Então tá. Dona Lelê tá aí. A Dona Aline também. Tadinha da Aline, deve estar cansada de mim já hoje, né, Aline? Chega. Gurias, deixa eu só ligar aqui o ar, peraí. Benjamin, pra cá. Então... Tá, né? Tu tá rindo porque tu tá cansada já. Ai, vamos pra live. Não consegui fazer domingo, ou fiz domingo, nem lembro, não, acho que não, né? A ideia, eu vou fazer uma live todo domingo e toda quinta. Eu tô gravando pelo Face, tentando me ajustar aqui, mas não tá dando direito. O Benjamin tá me incomodando, que ele quer ir pra rua, mas aí eu fecho a porta, ele quer entrar, né, filho? Aqui, vem. Então tá, meninas, vamos chegando aí. De qualquer forma, eu vou começar, depois a live vai ficar disponível, vai ficar gravadinha. Qual é a ideia, né? Hoje eu quero falar sobre investimento na gente. Não necessariamente investimento de dinheiro, mas investimento de atenção, de energia, de cuidado, de tempo principalmente. Então eu sempre gosto de começar minhas lives, eu sempre conto o porquê desse assunto, assim, né? Eu conto um pouquinho como foi a minha semana e eu acho que tudo tem que fazer um sentido. Então, se vocês não gostam dessa parte, desculpe, mas eu vou ter que falar. Essa semana, teoricamente, foi a primeira semana, de fato, que eu voltei a trabalhando, assim. Nas outras eu tava trabalhando, eu tava fazendo algumas coisas que já estavam agendadas, mas essa semana eu comecei a trabalhar, comecei a correr atrás, comecei a marcar novas reuniões, comecei a viajar de novo. E com toda essa movimentação, eu fico muito acelerada. Normalmente eu sou uma pessoa muito acelerada. Então quem me conhece, eu tô sempre no agito, eu tô sempre correndo, sempre eu acho que tem mais coisa pra fazer. E sempre tem mais coisa pra fazer. Quanto mais a gente procura, mais a gente acha, né? Eu fiz um roteirinho aqui só pra eu não me perder, pra não ficar chato. E o pessoal que vai chegando, eu vou falando, se não entender vai perguntando. Eu tô tanto pelo Instagram quanto pelo Face, aí tem o pessoal ali entrando pelo Face, sejam bem-vindos, a Fernanda, o George, que foi onde eu morei no Canadá. Desconfio que ele não deve estar me entendendo, né, George? Porque ele fala inglês, enfim. Tô aqui no Insta, Rei dos Pastéis, tudo bem? A Eliane. Então tá. Então assim, gente, essa minha semana eu comecei a organizar a minha vida, né? Então, praticamente meu ano começou. E nessa organização, eu sou uma pessoa bem exigente, então eu me cobro muito, então eu tinha muitas coisas pra fazer. E eu já acordei segunda, meu coração disparando, assim, tinha milhões de coisas pra fazer. E aí, como eu já fiz uma outra live, já tinha dado algumas estratégias que eu usava pra dar uma acalmada na ansiedade, uma das coisas que eu gosto muito é fazer lista. Então eu fui pra minha lista, eu fiz uma lista gigante, né? Escrevi um monte de coisa, tudo que vinha na minha cabeça eu ia escrevendo, porque são coisas que iam ficar me atormentando ao longo da semana. Então eu coloquei tudo lá pra ir fazendo aos poucos. E quando eu vi aquela lista enorme, aquilo me deixava extremamente angustiada, mais coisa ainda eu tinha que dar conta. E o que mais me pega é que eu lido com muito imprevisto. Então, às vezes eu tô organizadinha, hoje eu vou tirar amanhã pra fazer isso, e daqui a pouco a minha manhã se resume a ter que atender um funcionário a manhã inteira. E aí eu não consegui resolver alguma coisa. Hoje de tarde eu ia fazer, de manhã eu ia fazer uma atividade, e de repente eu fiquei presa com um funcionário de uma empresa que eu atendo pra resolver uma situação dele. E eu gosto de fazer, acho ótimo, acho que é super importante, mas aí depois a ansiedade me pega porque parece que eu tô devendo coisas e eu tenho que dar conta disso. Então essa é a minha semana, né? Então, pra quem se sente também ansioso, também se sente ruim,
Bem-vindo ao mundo moderno de ansiedades. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Tudo bem, Milagros? Seja bem-vinda. Por que eu tô falando isso pra vocês? Paralelo à minha correria da semana, aconteceu um fato que foi triste. Então, um tio-avô meu, já mais senhorzinho, acabou falecendo. E toda morte mexe muito comigo, né? Então, depois que eu perdi a minha mãe, muito assim, que eu fico mais sensibilizada pelas mortes. Eu sei que ele já era um senhorzinho, a gente já estava preparada, né, que isso fosse acontecer. Contudo, eu fiquei pensando assim, a vida acaba aqui e tudo que a gente fez ou tudo que a gente deixou de fazer, o que será que vale para a vida? O que será que fica? E por mais dolorido que seja, foi um momento em que eu fiquei mais introspectiva, acabei cancelando um atendimento, até a Aline estava aqui, foi uma das pessoas que eu acabei não conseguindo atender no dia que ele faleceu. Eu fiquei refletindo muito sobre isso e toda a minha reflexão, toda a minha introspecção, ela normalmente me gera um aprendizado, eu gosto muito. As pessoas dizem normalmente que eu sou maluca, né, que eu vivo bem assim com a melancolia. Mas sim, na verdade a dor ela me ensina muito, então eu lido bem com a dor, apesar, claro, né, de doer, mas eu tiro muito aprendizado, então eu gosto, não que eu goste de sofrer, mas eu gosto de refletir quando algo não tá muito bom. Deixa eu só dar um oizinho aqui pra Renata, tudo bem, Renata? No Face, né? E aí quando eu fiquei pensando sobre essa situação desse meu tio que acabou falecendo e das perdas de forma geral, eu pensei, e a minha lista? E tudo que tá escrito na minha lista? Quando eu morrer, a lista fica. Se a lista fica, então provavelmente, talvez não seja a lista que importa na vida. Faz sentido? Não, meio maluco. Vou recomeçar. Deixa eu só dar um oizinho aqui pra Marina. Tudo bem, Marina? Tadinha, a Marina tava na rua, veio correndo, né, Marina? Vamos lá, vamos ver se faz sentido. Eu faço a minha lista, elenco as prioridades, o que eu vou fazer na semana pra não me perder, e a gente tá sempre correndo atrás, porque a gente tem que dar conta. Então, essa coisa de ter que dar conta, que eu não sei bem dar conta do que, porque nunca acaba, mas é como se a gente tivesse uma lista de atividades que nós somos impelidos a fazer, porque depois da atividade é como se viesse, sei lá, a glória, como se viesse o paraíso. Então agora eu sou merecedora, agora eu posso desfrutar sem culpa, sem cobrança, porque eu consegui cumprir. Mas aí o que eu pensei, né, quando eu vi meu tiozinho falecendo? Que todo mundo vai morrer, fato. E talvez não seja a lista que nos leva pra glória, porque a gente vai morrer e a lista continua. O que será que importa na vida? Porque a gente corre atrás de algo para dar conta, para tentar ter um reconhecimento, que muitas vezes esse reconhecimento não vem, ou pelo menos não vem da maneira que a gente espera. E aí a gente fica frustrado, e a gente fica se sentindo culpado, e a gente se sente mal. Mas na verdade, não para de correr atrás dessas coisas, não para de executar. Eu vou chamar isso de correr atrás do rabo ou de ficar cumprindo atividades operacionais. Para fazer um pouco mais de sentido, deixa eu falar meu trabalho. Eu tenho a pastelaria, né? E eu também sou psicóloga. Então, o meu trabalho é operacional. O que é operacional? As coisas que eu preciso executar. Na pastelaria, eu cuido da parte das compras, eu cuido da parte do financeiro. Eu e a Lei, que estava aqui, a gente cuida das funcionárias, então folha de pagamento, é sentar para conversar, fazer gerenciamento de conflito e outras coisas. Isso seria o operacional. Da minha parte como psicólogo, meu operacional então é fazer os atendimentos, né, empresa ou atendimento online. Mas, fora isso, eu preciso dar conta do meu trabalho estratégico, que é pensar, planejar, organizar. Então, por exemplo, para eu fazer um atendimento online, eu preciso me preparar antes. E para me preparar, muitas vezes eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso assistir um curso, eu preciso postar coisas na internet, eu preciso, por exemplo, eu fiz os testes que eu ofereci para algumas pessoas e aquilo me tomou muito tempo que eu não esperava, mas eu precisava fazer. Aquilo não é o operacional do meu trabalho, mas é algo estratégico.
E na correria do dia a dia, o que eu percebi? A gente dá menos atenção para o estratégico e foca mais no operacional. A gente acaba correndo atrás da lista das coisas que a gente sempre faz no cotidiano. E eu sou tão maluca que aí, quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais coisa eu acho para fazer. Por exemplo, então eu trabalho em casa, né, home office. Aí quando eu tô muito ansiosa, que eu tenho a minha lista, eu organizo tudo pra fazer, eu começo a olhar a louça. E eu nem sou de limpar muita casa, né? Aí se meu Deus, a louça, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que arrumar a casa, então é mais coisa da lista. E aquilo ali começa a me deixar em pânico e eu fico surtada. Mas voltando à história que eu tava falando, né, de chegar a um fim, a nossa vida e o que realmente importa, eu fiz a seguinte análise. Se a lista não impacta para a gente chegar onde a gente quer chegar, porque a gente corre e parece que corre atrás do rabo, o que impacta? E na verdade, como que eu sei o que eu deveria fazer para impactar se muitas vezes eu nem paro para pensar no que de fato eu quero de objetivo? Gente, eu falo muito rápido, eu não sei se eu tô falando um monte de bobagem, mas quem tiver por aí, por favor, me dê feedback. E alguém se sente assim também? De que corre atrás do rabo, parece que não sai do lugar, mas ao mesmo tempo chega a cansar de tanta coisa que faz, mas parece que a coisa não deslancha. Pensando nisso, a Janinha falando, tipo um hamster na rodinha, exatamente, tipo um hamster na rodinha. E a gente cansa, né? A gente cansa um monte. Às vezes eu deito, tô quebrada e parece que não fiz nada. Ó, o Thiago, tudo bem, Thiago? Nem vi que tu estava aí. Thiago falando, levando a vida no automático. Isso, a gente não pensa, a gente executa. A gente sai fazendo as coisas que é pra fazer, a gente nem para pra pensar se de fato precisa fazer aquilo. Ou pior ainda, nem sei se de fato aquilo vai contribuir pro que eu preciso. E se não contribui, eu tô só botando o tempo fora. Ó, a Renata falou lá no Face também, é o tal do piloto automático. Exatamente. E a live hoje era pra falar sobre isso. Porque aí pensa, eu tô no piloto automático, eu tô correndo atrás do rabo, tô lá na rodinha do hamster, eu tô desesperada trabalhando, né? Correndo pra tentar dar conta de algo. E isso daí, em vez de diminuir a minha ansiedade, parece que aumenta a minha ansiedade. Porque continua me mantendo em movimento. E aí, isso não é legal se a gente pensar, gente. Talvez a estratégia tenha que ser diferente. Por que eu temo investir em si? Então, voltando, né? Então, no meio dessa minha semana corrida e atribulada e cheia de cobranças muito mais internas do que externas, de fato, né? Eu me sentindo super cobrada, aparece uma morte. E aí eu pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? Estamos num ano novo, é a semana que eu tô organizando o meu ano, né, começando de fato, e eu quero mais um ano de correria que de repente eu não vou chegar onde eu quero, para depois reclamar que eu não tenho tempo, que eu não vejo as pessoas, que eu não dou valor para algumas coisas, porque na verdade é a gente que escolhe o que a gente vai fazer do nosso dia a dia, né? E pensando nisso, então, né, quando eu tive essa constatação, assim, é difícil, mas eu decidi que eu ia parar. Parei de executar. Nesse dia eu tava fazendo várias coisas da pastelaria, tentando deixar em dia. Minha tia chegou aqui em casa. Eu resolvi tirar a noite só pra relaxar, pra ficar com ela. Fazia bastante tempo que eu não ficava com ela. A gente tomou até uma espumante que ficou ainda de todas as comemorações. E foi uma noite tão agradável e eu dormi tão bem depois disso. E parece que no outro dia simplesmente a minha ansiedade tinha acalmado. Parece que eu tava mais tranquila. E a lista continuava lá, né? Eu continuava cheia de coisa pra fazer. E aí, o que eu fiz de diferente? Eu saí do piloto automático, de fato. Eu rompi com o padrão de ficar correndo atrás e executando lista. Eu fui tirar uma noite pra mim. Coisa que eu não tava fazendo. E quando eu tirei aquela noite pra mim, mudou totalmente a minha rotina. Tudo acabou seguindo um outro rumo.
e no dia seguinte tinha ficado coisas para trás, só que aquelas coisas eu percebi que elas não impactaram tanto. Que aquilo que eu tinha colocado como meta, que eu tinha que dar conta até tal horário, eu não dei e não mudou nada. Tava tudo certo, no dia seguinte eu ia dar conta, ou depois, o fim de semana ia chegar, eu poderia fazer alguma coisa. Então não impactou. Fica o questionamento para vocês. Será que o que a gente fica correndo atrás impacta no meu objetivo? Ou impacta no meu resultado? E eu desconfio que não. Acredito que o que impacta é onde eu deveria investir. Então vamos lá. Agora vamos falar, Juliana, se eu quero, por exemplo, início de ano, eu quero fechar novos contratos de trabalho, estou me reorganizando, eu quero atender outros clientes, eu preciso fazer algumas ações para isso, né? Eu preciso me vender, eu preciso estar em alguns ambientes, mas eu nunca tenho tempo para isso, porque eu tô sempre no operacional. Será que eu vou ter cliente? Será que esses clientes vão chegar em mim aleatoriamente? Ou será que eu preciso investir nisso? E quando eu falo investir, eu não tô falando de investir dinheiro. Vamos pro significado de investimento para mim, que eu tô usando. Sabe quando a gente diz assim, tô afim de uma pessoa, vou investir naquela pessoa. O investir pra mim, que eu tô usando o termo, tem a ver com dar atenção, olhar, estar mais perto, botar meu tempo, deixar claras as minhas intenções, falar sobre. Isso é o investir. E aí, fazendo agora uma análise dos meus clientes, o que eu percebo? Normalmente, os resultados que as pessoas esperam, elas não estão investindo no que precisa para obter aquele resultado. Vou dar um exemplo hoje. Num atendimento de hoje à tarde, a menina, eu tava conversando, com a menina, e ela falou assim pra mim, porque eu não tenho tempo pra estar fazendo curso. Tô sempre na correria, ela pagou o curso e não tava conseguindo dedicação e procrastina, e enfim, aquela coisa toda que a gente diz que a gente não tem disciplina. E ela acaba não conseguindo sentar e fazer o curso. E aí ela disse assim, porque na hora que eu tô pra fazer o curso, eu penso, não vale a pena fazer o curso, porque o meu cliente não vai ver o curso, ele vai ver o que eu entrego. Então, eu acabo deixando o curso para depois. O curso não vai impactar. E eis que, vem a verdade à tona. O que impacta mais, será? O curso que ela poderia fazer ou um trabalho para o cliente que ela entrega toda semana, por exemplo? E aí eu puxo ela para reflexão. O curso, o cliente não enxerga, mas muito provavelmente o curso que ela faz não só vai abrir a mente dela, vai trazer muito mais ideias sobre algo, vai capacitar ela, como pode ser que o curso ajude ela a fazer mais rápido algumas coisas. E mais ainda, o curso está capacitando ela, então ela vai entregar algo de excelência. E para o cliente impacta muito algo de excelência. Quanto melhor para ele, mais ele vai valorizar o meu trabalho. Se eu entrego sempre na correria algo que eu me esforço, mas não tenho muito tempo para melhorar, a tendência vai ser perder valor. E eu achei muito interessante essa fala dela no meio da tarde, porque é exatamente sobre isso que eu queria falar. Ela não estava investindo no que mais gera valor para ela. Ela estava investindo justamente no automático, na correria, nas coisas corriqueiras, e o que importava ela estava deixando de lado. E aí a constatação que fica pra gente, o que será que a gente está deixando de lado? Que talvez seja extremamente importante. Gente, falei, bem rápido, e basicamente já falei tudo que eu queria falar. E alguém aí tem alguma questão, não entendeu nada? Alguém quer me ajudar a expor mais alguma coisa sobre o assunto? Porque na prática, o que eu pensei? Quanto mais eu olho pro que impacta pra mim, mais eu faço
pra mim, mas eu corro menos. Deixa eu explicar mais. Se eu olhar porque eu preciso, eu vou fazer mais com um foco único. Eu não vou dispersar energia. Eu não vou desperdiçar tempo com outras coisas. Eu vou focar. E quando eu foco ali, a tendência é que aquilo recebe mais atenção, então aquilo cresce. Minha mãe fazia isso muito com as plantinhas. Minha mãe conversava com as plantinhas dela. Ela conversava, ela dava água, então não que a conversa fazia crescer, mas a atenção despendida com certeza, né, faz com que a planta receba, enfim, mais nutriente, mais atenção, mais água, porque ela estava em cima. Então, por estar em cima, tende a se desenvolver mais. Se eu tô correndo, eu tô desperdiçando a minha energia, o meu foco, o meu tempo, o meu conhecimento em muitas coisas. E a tendência é que nada cresça, porque são várias coisas que eu tô botando um pouquinho de cada uma. Não sei se dá pra entender. Diz o Thiago aqui, não é fácil escolher objetivos. Gente, eu sumiu aqui. Mas não é fácil escolher objetivo também, do que as pessoas deveriam correr atrás. Boa. Eu sou uma pessoa meio controversa. Eu acho que a gente sempre escolhe objetivo. Os objetivos, eles só não são claros. Mas a gente sempre tá atrás de algum objetivo. Algumas pessoas já disseram, Ju, mas eu não tenho propósito, eu não sei qual é a minha missão de vida. Eu acho que a gente saber ou não saber a missão não significa que a gente não tenha. Todo mundo tem um objetivo, todo mundo tem um desejo, porque a gente corre atrás. Então, se eu me mobilizo para algo, é porque tem algo na minha cabeça que me faz ir atrás. Talvez eu só não tenha clareza. E o fato de não ter clareza é que aí, eu não sei se esse objetivo é o objetivo mais funcional para mim. Porque aí vamos entender uma coisa, a gente se boicota, né? Então, muitas vezes a gente corre atrás de vários boicotes. Puxei outro assunto, assim, né? Não sei se tem a ver com isso. Mas a gente se boicota bastante. Muitas vezes a gente corre muito para justamente não ter tempo para investir onde precisa. Que é uma forma de não fazer algo crescer. Faz sentido? Não. Não sei se eu te respondi. Mas assim, se tiver dificuldade em perceber os objetivos, manda um direct pra mim, a gente conversa e a gente consegue mexer. Janinha falou que eu não tô sozinha. Que bom, Janinha, ficou bem feliz. Na verdade, isso é o mal do momento, né? Todo mundo na ansiedade. E sim, a gente se sabota. Muito, muito. Foi engraçado porque eu tava atendendo, aí eu dei a parada, né, do casamento, e quando eu voltei, parece assim que todos os meus clientes, eles estavam no momento de sabotagem. Todos que passaram pela minha mão estavam fazendo algumas atitudes que eu sei, para e pensa, olha o que tu tá fazendo, olha onde isso vai te levar. Porque se a gente não se percebe, querendo ou não, daqui a pouco a gente tá correndo atrás de algo que nos derrube. E é bem isso, né? A gente constrói, vai lá, derruba, e aí começa a construir de novo. E aí também dá a sensação de que não sai do lugar. Mas sobre essa questão que eu tava falando, a gente investir, juntar a nossa energia, juntar o nosso tempo e investir em algo que nos faz chegar onde a gente quer. Quando a gente foca nisso, a gente, digamos assim, junta esforços, né? Então a gente acaba depositando mais. Em vez de depositar bem pouquinho, a gente deposita mais. E se a gente não deposita na gente, em algum lugar a gente está depositando. Porque a gente tá, o tempo inteiro a gente está investindo em algo. Se eu não investo em mim, em algum outro lugar eu estou investindo. E aí fica a questão também, né? Aonde que eu estou investindo? Porque, eu acho ótimo a gente ajudar as pessoas. Acho super interessante a gente se envolver com vários projetos, né? Gera crescimento, gera um monte de coisa. Mas muitas vezes eu invisto mais no outro, na expectativa de que o outro me dê o que eu quero. E aí também não é muito justo com o outro, né? Eu quero que o outro resolva o meu problema.
Então eu invisto nele para ele me dar algo. Quando na verdade é mais fácil eu investir direto em mim e eu me dou. Eu corro atrás do que eu tô precisando. Não sei se faz sentido isso. Gente, eu tô achando que a minha live tá tão confusa hoje. Era muita coisa, muita informação. Eu tô bem ansiosa, né? Mas, enfim. Mais alguma coisa? Senão, acho que eu vou encerrar por aqui. E fica uma tarefinha pra gente pensar. O que a gente quer de objetivo? Tentar ter clareza. O que de fato a gente tá buscando? Porque alguma coisa a gente tá sempre buscando. Não tem essa, não, mas eu não tenho objetivo. Tu não conhece, mas tu tem. E tu tá correndo atrás. E talvez tu esteja depositando a tua energia, ou enfim, teu tempo, em algo que não vai te trazer retorno. Então, que objetivos é que eu tô correndo atrás? E outra questão, se eu tô correndo atrás de algo que eu não quero, né, tô correndo atrás de um objetivo que não faço tanta questão assim, o que de fato eu quero, então? O que eu tô procurando? E aí, quando eu tiver essa clareza do que eu preciso, é ter clareza em como eu vou investir em mim. O que eu vou fazer, e às vezes pode ser uma coisa bem simples, eu vou tirar 2 horas por semana para sentar e, sei lá, ler um livro técnico específico para tal coisa. Como a menina que eu tava conversando hoje, né, a gente chegou à conclusão. Ou então eu vou tirar 1 hora por semana para andar de bicicleta. Enfim, faço uma atividade, de alguma forma pode ser que eu dê uma espairecida. Então não me interessa muito o que a gente vai fazer, mas que a gente tire um tempo para investir na gente, porque o universo depois ele começa a trazer. Parece bem bobo, mas é fato. Quando eu decidi que eu ia começar a atender no consultório, eu aluguei, né, subloquei uma sala. E eu não tinha paciente, né? Nas 2 primeiras semanas, acho que foi, eu não tinha paciente algum. E a minha terapeuta, na época, ela falou assim, vai pra dentro do consultório, mesmo que tu não tenha paciente. Eu pensei, meu Deus, eu com 1000 coisas pra fazer, o que eu vou fazer dentro do consultório? Me diz, né? E ela assim, vai lá pra dentro, nem que seja só pra tu estudar. Tira o tempo que tu alugou, né? Que tu sublocou a sala pra ficar estudando. Porque, querendo ou não, tu tá lá dentro e tu tá depositando energia. De alguma forma, tu tá deixando claro que eu vim pra cá e é aqui que eu vou trabalhar. E, gente, batata é incrível. Mas eu fui pra lá e a coisa começou a progredir. Claro que não é só isso. Mas eu já tinha outras vezes tentado outras coisas e eu, né, por exemplo, eu trabalho como home office. Eu vou trabalhar no home office, mas eu não vou trocar de roupa. Eu vou ficar de pijama hoje o dia inteiro. Sei, parece que a gente não se leva a sério. Aí não, então eu vou trocar de roupa, eu vou lá, troquei de roupa, eu vou sentar aqui, vou fechar a porta. Parece que a gente começa a deixar claro, nem pra gente pode ser, né, quem não acredita em universo, mas a gente deixa claro pra gente. Esse momento é o momento que eu tô investindo em mim. E a coisa parece que começa a andar a partir disso. A Erika falou pra treinar Muay Thai com a amiga. Não, amiga. Eu quero voltar, mas vocês batem muito e eu tenho medo. Eu não gosto de apanhar e também não gosto de bater. Mas é bem legal. Mas assim, né? Quem sabe um dia. E a Janinha falou a sutil arte de ligar o foda-se. O autor sugere escolhermos só coisas realmente importantes para gastar energia. Aí vão sobrar 2 ou 3. É uma boa estratégia. Acho que na prática não funciona tão bem, né? Porque a gente gosta de desperdiçar energia. A gente adora correr atrás de um monte de coisa. Mas eu li também num livro, A Única Coisa, o nome do livro. E o autor faz uma analogia com uma série de dominós, assim, que tem muitas coisas pra fazer. Pensa que cada atividade é um dominó. E aí ele falou, vai empilhando os dominós um atrás do outro. E a gente sempre prioriza, pega o mais impactante e bota na frente. Se tu organizar os dominós por ordem de importância, digamos assim, como se fossem as nossas atividades, tu começa a derrubar as primeiras e o resto vai caindo sozinho. E faz muito sentido, assim, eu faço isso hoje, eu organizo toda a minha agenda e todas as minhas listas de prioridade, eu vou colocando sempre o que impacta mais, o que é mais difícil, o que me demanda mais tempo, e o resto parece que vai se resolvendo sozinho muitas vezes. Tem coisas que eu nem preciso fazer. Tiago falou, vou ficar parada na academia também pra me acostumar com a ideia.
Cara, funciona. Talvez ele não resolva muita coisa, mas no mínimo a gente vai se acostumando com o ambiente, né? Talvez na primeira semana seja um porre, na segunda semana seja mais familiar e na terceira a gente já começa a levantar peso. É um investimento. E eu tenho certeza que se fizer isso vai funcionar, tá? Muito mais do que a gente ficar fugindo, marcando e fugindo. Mas eu provavelmente não vou pra academia. Ai, que triste. Saúde é um investimento também, talvez seja um dos melhores investimentos. E a gente investe pouco. A Ju tava aqui antes aqui comigo, a Ju é Nutri, né? E a Ju tenta me conscientizar, minha amiga tenta me conscientizar também pra ir pro Muay Thai. E muitas vezes o investimento de comer bem, e muitas vezes eu não como bem por causa da correria. Então às vezes eu almoço em pé, hoje foi um dia que eu almocei em pé. Eu engolia comida, então eu não sentia comida, eu comi porque eu precisava comer. Gente, isso é horrível. Olha só, horrível. Mas eu juro, eu invisto em outras áreas, né? Algumas eu não consigo, eu sou apenas uma humana, né? Mas então tá, gente, acho que era isso, né? Acho que eu passei o recado, acho que a gente precisa investir na gente. Acho que o Thiago trouxe uma baita ideia de como começar a lidar com a academia. Muitas vezes, quando eu começo a estudar inglês, e eu tô sempre estudando inglês, quando eu começo a estudar inglês, eu começo a resistir. Eu vou na primeira aula, faço 2, 3 aulas, daqui a pouco, não quero mais, eu me enjoo. Aí eu me obrigo a ficar um pouquinho mais. E aí, conforme eu vou ficando, vai passando esse período de resistência, daqui a pouco eu me acostumo e vai, assim. Aí eu vou lá, faço mais um ano, mais um módulo, aí, sabe, avança, assim. Então, é uma boa estratégia, uma boa sacada. Então tá, gente. Obrigada, Janinha, pelo feedback. Qualquer dúvida que alguém tiver, pode me mandar. Thiago, se tu quiser falar dos teus objetivos, manda mensagem lá de boa. E que dê tudo certo pra gente, né? Uma semana de menos ansiedade pra todos. Mas tá igual em inglês, amiga. Só que em inglês eu não bato nas pessoas, eu também não apanho. Ai, gente, sim. Então tá, beijinho pra todo mundo. Até mais, obrigada pela audiência aí. E até domingo. Domingo eu vou falar sobre procrastinação, eu acredito. Então, se alguém quiser me mandar algum problema, quiser falar alguma coisa, quiser avisar alguém, tá? Depois eu tenho que avisar umas meninas que pediram pra falar. E aí, então, domingo já tá marcado. Acho que 9h30 também. Tá bom? Até mais. Beijinho.